Vamos agora então para os exercícios de casos de congruência em triângulos. Bom, identifique se cada par de triângulos é congruente e por qual caso. Então, cada par desse tem que apresentar ou não um caso de congruência. Vamos identificar se apresenta e caso apresente qual que é o caso. Primeiro, aqui nós temos de informação 3 lados, sendo que a posição aqui dos triângulos elas não estão da mesma forma, né? Aqui a gente tem uma simetria, como se tivesse pego esse triângulo e girado ele, né? Se a gente imaginar pegando aqui, ó, as duas pontinhas e girar, pronto, esse lado vem para cá, esse fica aqui e esses dois dessa forma. Esse caso é o caso onde temos 3 lados, e esses 3 lados são iguais, né? Referindo-se de um triângulo ao outro. Se são 3 lados e eles são iguais, esse é o nosso caso de semelhança LLL, é o caso da Laude. Então, lado, lado, lado. São congruentes por esse caso. Segundo, aqui a gente tem o que de informação? Aqui vale 60 graus, aqui também. Esse lado vale 5 centímetros e esses ângulos 35 centímetros. Se tem ângulo, lado, ângulo, lá esse caso. Lá, acho que é congruente, né? Por qual caso? Ângulo, lado, ângulo. Vamos para o próximo. Aqui, ó, a gente também tem algo parecido, né? Ó, 2 ângulos iguais e um lado. 2 ângulos iguais e um lado. Então, aqui também vai ser pelo caso lá. Não. Por que não? Reparem que, nesse outro caso, a gente tem exatamente a ordem do ângulo, lado e depois o ângulo, não é? E aqui é a mesma coisa. Já nesse, a gente não tem exatamente essa ordem. A gente tem o lado, ângulo, ângulo. E esse ângulo aqui, ele não encosta nesse lado. Se ele não encosta, ele é um ângulo oposto. Enquanto que, nesse triângulo, o lado de referência, ele encosta nos 2 ângulos. Logo, esses 2 ângulos são ângulos adjacentes a esse lado. Por isso que esses casos não são iguais, não são os mesmos. Ah, Rafael, então qual caso que é esse? Esse caso é o LAU. Lado, ângulo, ângulo oposto. Porque o ângulo de 40 graus, ele é oposto a esse lado. Aqui da mesma forma, né? Por isso que eles são, então, congruentes, mas pelo caso lá, lado, ângulo, ângulo oposto. Vamos para o próximo. Aqui nós temos o que de referência? 3 triângulos com mesmos ângulos. Isso é o suficiente para a gente provar que eles são iguais, né? Não. Por que não? O ângulo, ele não tem a ver diretamente com o tamanho do lado. Sim, a gente pode ter 2 triângulos de tamanhos diferentes, né? Tem lados de tamanhos diferentes, mas ângulos iguais. Porque o ângulo, ele não tem a ver diretamente com o lado, ele tem a ver com a abertura, por exemplo. De acordo com que eu vou levantando um braço, vai formando-se um ângulo aqui, ó. E o meu braço, por exemplo, se ele fosse 30 centímetros maior, 1 metro, eu continuaria tendo essa mesma abertura aqui. Então, o ângulo ele tem a ver com abertura, com inclinação, tá? Ele não tem a ver diretamente com o lado. Então, para esse tipo de análise, a gente não pode só afirmar que esses triângulos são iguais apenas com os valores dos ângulos. Então, se ele apresenta os 3 ângulos iguais, mas não temos informação de nenhum dos lados, não podemos afirmar congruência. Fechou. Próximo caso, então. Esse caso, a gente tem o que de informação? Lado, ângulo, lado. Aqui é a mesma coisa. Lado, ângulo, lado. Então, lado, ângulo, lado. LAU. Então, esse é o nosso caso, LAU. Pessoal, então fizemos exercícios envolvendo os 4 casos de congruência e identificamos também um que não é um caso em específico. Beleza? Dicas para resolver exercícios de triângulos. Bom, lembrando que essas dicas não são apenas para casos de congruência de triângulos, tá? São dicas gerais. Essa parte do vídeo é um bônus. Bom, vamos lá. Para calcular a mediana, o que a gente vai precisar fazer? Primeiro ponto, a gente precisa saber o tamanho do lado do triângulo. Esse triângulo aqui, ele tem aproximadamente 20 centímetros de lado. Então, a gente vai vir aqui no 10 centímetros e descobriremos, então, o ponto médio desse lado. Agora, o que a gente faz? A gente vai pegar o vértice do ângulo oposto, já aprendemos o que é ângulo oposto nessa aula, e aí a gente vai ligar esse vértice até o ponto médio. Pronto, está formada a nossa primeira mediana. Agora eu vou apenas reproduzir isso nos outros lados. Bom, e assim formamos, então, as 3 medianas do nosso triângulo.
Reparem que todas as medianas passam por um mesmo ponto. Esse ponto, a gente dá um nome para ele. O nome desse ponto é baricentro. Já tinha ouvido falar dessa palavra? Ela aparece bastante nos exercícios de vestibular, exercícios de ensino médio, e às vezes acaba que a gente deixa passar, tá? Mas o baricentro, ele é isso, ele vai ser o encontro das medianas. Dica do Rafaim para vocês lembrarem disso. Sabe quando você não sabe muito bem o que fazer de rolê no final de semana e tudo mais? Você vai para o centro, vai num bar. Pois então, um rolê mediano é um rolê bar e centro. É ruim, mas vai ajudar para vocês lembrarem depois. Vamos então para a nossa próxima seviana. Tá? Lembrando que uma dessas medidas são sevianas de um triângulo. Altura. Como que eu descubro a altura de um triângulo? Eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso pegar um ângulo, ir no vértice dele e nós vamos traçar uma reta que vai formar um ângulo de 90 graus com o lado oposto. Como assim? Um ângulo perpendicular, um ângulo de 90 graus. Tá? Então, a altura a gente vai ter que fazer isso. Pega o ângulo, traçamos uma reta até o lado oposto a esse ângulo, formando um ângulo de 90 graus. Tá? Antes a gente se preocupava com o quê? Com o tamanho do lado e até a metade dele. Agora não mais. Agora a gente vai se preocupar em formar um ângulo de 90 graus com o lado oposto ao ângulo. Vamos repetir o mesmo procedimento para os outros lados. Muito bem, formamos então as nossas alturas desse triângulo. Reparem que aqui também existe um ponto em comum entre as alturas. Esse daqui também tem um nome. Ortocentro. Vai ter dica ruim também para lembrar? Vai ter dica ruim sim. Quando a gente fala da nossa altura, a gente está falando do ortocentro, tá? É só falar que nem caipira. Eu sei que tá ruim, mas eu sei que vai ajudar vocês também no momento. Por último, então, das nossas sevianas, temos a bissetriz. Aqui a gente precisou se preocupar com a medida central do lado. Aqui a gente precisou se preocupar em formar um ângulo de 90 graus. Vamos então agora para a nossa última seviana, a bissetriz. Reparem que antes a gente se preocupou com o quê? Com achar o tamanho médio dos lados. Depois a gente se preocupou em formar um ângulo de 90 graus com o lado. Agora, para a bissetriz, a gente vai ter também um objetivo específico. Esse objetivo é repartir o ângulo em duas partes iguais. Então a bissetriz ela vai ser uma reta que vai dividir o nosso ângulo em duas partes iguais. Vai cortar ao meio, exatamente ao meio. Pessoal, vai ficar aqui aproximadamente, tá? Porque a gente precisaria de outros instrumentos e medida para conseguir cortar esse ângulo exatamente no meio. Mas vamos lá então. Mais ou menos então, rachado ao meio esse ângulo e vamos fazer a mesma coisa com os outros. Bom, aqui estão então as nossas três bissetrizes. Reparem que elas também passam por um ponto em comum. Esse ponto também vai ter um nome. Incentro. Também vai ter dica ruim do Rafaim para lembrar disso? Também vai ter dica péssima do Rafaim. A bissetriz passa pelo incentro, tá? Bom, então essas são as nossas três sevianas, beleza? Vamos agora para algumas outras dicas que são muito importantes a gente lembrar na hora de resolver qualquer tipo de exercício de triângulos. Primeiro, se eu tenho um triângulo que possui dois lados iguais, esse lado é igual a esse lado, em primeiro lugar, a gente representa isso com o risco igual, tá? Como assim, Rafael? Dois riscos iguais? Eu estou representando que eles têm a mesma medida. Se eu coloco esse lado com dois risquinhos, significa que ele não é igual ao lado que tem um risquinho. Fechou? Se esse triângulo ele tem dois lados iguais, ele obrigatoriamente também terá esses dois ângulos da base iguais. E esse ângulo diferente. Logo, a gente também pode representá-lo de uma forma diferente. Para indicar, tá? Não é obrigatório o exercício te apresentar com riscos diferentes. Tá? Pode ser que apresente com riscos iguais, mas os ângulos não sejam iguais. Em alguns casos, isso vai ajudar. Esse triângulo que tem um par de lado e um par de ângulos iguais, ele tem um nome específico, é o nosso triângulo isósceles. Fechou. Agora vamos para um outro tipo de triângulo. Esse triângulo, ele tem não só os dois lados iguais, como o terceiro também. Reparem que aqui a gente tem os três risquinhos, tá? Esse triângulo, ele tem um nome específico, é um triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele vai ter, além dos três lados iguais, também três ângulos iguais, tá? E o que ele tem de característica em especial, além disso?
ele não tem um par de lados e um par de ângulos iguais? Então ele é um caso especial do triângulo isósceles, ele é uma continuação. Ah, Rafael, mas ele tem os 3 lados iguais. Sim, mas as literaturas apresentam isósceles, um triângulo que tem pelo menos 2 pares de lados iguais. Então o equilátero é considerado também um caso de triângulo isósceles, porém um caso específico. Tá? Outras dicas. Primeiro, sempre que a gente somar os ângulos internos de qualquer triângulo, tem que resultar em 180 graus. Sempre. Qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos será 180 graus. Logo, num triângulo equilátero, por exemplo, se ele tem os 3 lados iguais, a gente pega 180 graus e divide por 3, para saber qual que é o valor de cada ângulo. Isso equivale a 60 graus. Tá? Então, em um triângulo equilátero, sempre os ângulos medirão 60 graus. Isso é uma informação que o enunciado não precisa de trazer na hora de resolver o exercício. Tá? Se ele fala que é equilátero, você já tem que saber disso. Vamos então para a nossa última dica. Sempre que a gente tem um ângulo, existe um ângulo externo a ele. Esse de dentro ele é um ângulo interno, o de fora é o externo. Como assim o de fora? Ele seria a continuação até chegar no prolongamento do lado do triângulo, né? Prolongamento de reta. Então, se a gente prolongasse aqui esse lado, formaria um ângulo externo. A soma do nosso ângulo interno e externo tem que sempre ser a mesma. Se a gente reparar bem, isso daqui, ó, essa figura que forma é uma meia circunferência. E uma circunferência inteira tem quantos graus? Tem 360 graus. Logo, meia circunferência terá 180 graus, metade, né? Dos 360 dividido por 2. Então, em qualquer triângulo que eu tiver um ângulo interno, o ângulo externo será o seu ângulo suplementar. Suplementar é o que suplementa para se tornar 180 graus. Vamos supor aqui, por exemplo, que esse ângulo interno tivesse medida de 60 graus. Se ele tem medida de 60 graus, esse ângulo de fora, vamos chamar de ângulo A, ele vai ter que ser o suplemento de 60 graus. Logo, 60 graus mais o ângulo A vai ser igual a 180 graus. Passa o 60 para o outro lado, ele está aqui somando, vai passar subtraindo, A igual a 180 menos 60. A igual a 120 graus. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o nosso bônus para o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal, curta, compartilha com quem está precisando. E é isso. Valeu!